Olá, queridos! Depois de conhecer quais eram as ofertas pelos pecados involuntários, agora vamos conhecer as orientações de Deus sobre os pecados voluntários, que eram aqueles pecados que envolviam prejuízos causados ao próximo e que são tratados nos primeiros 7 versículos desse capítulo. O que vemos nesses versículos é a necessidade de se fazer a reparação, tanto para o próximo prejudicado como para o Senhor. O que significa que quando uma pessoa está buscando o perdão do Senhor, ela também deve corrigir o erro cometido contra o seu próximo. Então, roubar do próximo exigia uma oferta pela culpa, porque além de ser um pecado contra outra pessoa, era também um pecado contra Deus e tinha que ser tratado como tal. A restituição pelo roubo tinha que ser feita antes da oferta pela culpa. Já no Novo Testamento, Paulo expressa outro aspecto da restituição, que é quando o ladrão se arrepende dos roubos que fez e se torna uma pessoa generosa. Ele diz: "O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade." Essa urgência de acertar as coisas com outras pessoas antes de acertarmos com Deus é a mesma ideia que Jesus ensinou quando disse: "Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta." É importante entender que qualquer pecado pode ser purificado por meio de um sacrifício expiatório. Antes da obra perfeita de Jesus na cruz, a purificação não era perfeita, mas poderia ser estendida a qualquer pecado em antecipação ao sacrifício perfeito do Messias que viria. Na sequência, Deus deu instruções específicas para os sacerdotes a respeito das ofertas. Começando pela lei a respeito do holocausto, que nós já estudamos no capítulo 1, nós vemos que o trecho de Êxodo 28, 38 ao 42, nos mostra que essa oferta era realizada 2 vezes por dia, pela manhã e à tardinha. O sacrifício ficava queimando, e considerando que eram 2 sacrifícios por dia, o fogo do altar de bronze não se apagava nunca. Era a ordem de Deus. E por que Deus havia dado essa ordem? Acontece que o fogo do altar de bronze seria aceso através de um fogo sobrenatural vindo do céu. Era o fogo de Deus e precisava ser respeitado e cuidado. Obviamente, os sacerdotes se revezavam dia e noite, alimentando o fogo e limpando as cinzas. O holocausto é uma ilustração apropriada da obra de nos entregarmos completamente a Deus. Ir a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável não é um processo rápido. Às vezes, é preciso suportar a fornalha da aflição por muito tempo. O fogo contínuo também estava conectado à ideia de que esses sacrifícios deveriam ser oferecidos continuamente. Mas quando Jesus se ofereceu como sacrifício perfeito na cruz, tornou-se desnecessário manter o sacrifício contínuo. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício definitivo. Depois, Deus deu orientações aos sacerdotes sobre a cerimônia da oferta de cereais, que nós já estudamos no capítulo 2. Mas esses versículos se concentram no que os sacerdotes deveriam fazer e também a permissão de Deus para que eles pudessem comer dessas ofertas. As ofertas de cereais tinham um lugar especial na unção dos sacerdotes. Esses versículos complementam a lei sobre a unção dos sacerdotes que está descrita em detalhes em Êxodo 29. Seria oferecida uma oferta de cereais específica como parte da cerimônia de unção e consagração dos sacerdotes. Só que dessa oferta, oferecida no dia da unção, dessa oferta de cereais, os sacerdotes não poderiam comer. Ela era totalmente queimada diante do Senhor. E finalmente nós temos a oferta pelo pecado. Esses versículos complementam o que nós já vimos no capítulo 4. Aqui nós temos mais alguns detalhes adicionais, como por exemplo, em alguns casos, o sacerdote que teve a incumbência de sacrificar o animal receberia uma porção da carne da oferta pelo pecado.
Essa carne não só era uma carne considerada santíssima, mas também qualquer coisa que tocasse nela tornava-se santa. Especialmente os versículos 18, 27 e 28 parecem refletir o antigo conceito de que a santidade, através de algum meio místico, pode ser transferida por meio de contato. Por isso, as vasilhas que fossem tocadas precisavam ser totalmente limpas, mas a vasilha de barro, por ser um material um tanto absorvente, deveria ser quebrada e destruída. E aí surge a pergunta que não quer calar: qual o objetivo de todos esses rituais e sacrifícios? Bem, os sacrifícios tinham valor porque eram como uma promessa escrita de que Deus mesmo proveria o meio de expiação pelo pecado. Tinham também um valor simbólico, até que Jesus oferecesse o verdadeiro sacrifício. Por outro lado, o sistema de sacrifícios preparou a mente dos israelitas para entender os conceitos de expiação e redenção. Deus queria gravar na consciência e na memória deles a convicção da sua própria pecaminosidade e fixar nas suas mentes um quadro do sacrifício vindouro de Cristo, que era para quem apontavam e seriam cumpridos todos os sacrifícios. E então, você está lendo Levítico? Está clareando na sua mente sobre o porquê desse livro estar na Bíblia e a necessidade de você conhecer o conteúdo dele também? Você está feliz em sair daquela rotina de Salmo 23, 91, João 3,16 e outras passagens fáceis de entender? Coloca aqui nos comentários para a gente interagir. Não esqueça de deixar o seu like antes de sair e vamos juntos nos próximos dias que faltam na busca de santidade em Levítico. Até amanhã!